Environment Social Governance. What is this, Janaína? ESG, para você que está familiarizado com esse termo, hoje o bate-papo é sobre isso e aonde? No agronegócio, né, Pedro? Exatamente. Então, se você quer aprender sobre aí a última tendência do agro, que é o ESG, que você tem obrigação de saber se você está dentro do mercado do agro, viu? Vamos nessa, roda a vinheta. E aí, Pedro, tá ligado no que é ESG? Eu tô ligado, o ChatGPT me contou ali que são alguns objetivos aí que a humanidade tem que seguir, tem que cumprir até 2030, né? É isso aí, mas antes deixa eu te cumprimentar, seja muito bem-vindo ao o nosso podcast Agro 2, né, Pedro? Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí, vamos falar sobre ESG, que o objetivo aí da COP27, outras COPs que vão vir pela frente, é descarbonizar a agropecuária. É isso aí. É isso aí, então fica com a gente aí nesse episódio até o final, já vai chegando aí, estralando seu dedo no like, pagando nós, pra gente poder começar o episódio. Que a nossa convidada, gente, vocês não reparam a minha voz não, que tá meio engastalhada aqui, eu já tive o Covid aqui umas 8 vezes, mas não é Covid não. Ela é formada em Direito pela PUC-GO, pós-graduada em Direito Agrário e Agronegócio na Escola Superior de Direito, ESD, e em Direito Ambiental pela Verbo Jurídico Rio Grande do Sul e em Direito Civil e Processo na Faculdade ATAMI. E é professora de pós-graduações, palestrante e debatedora, advogada, especialista em agroambiental. Então vou debater hoje com a Tânia Maria Pereira da Silva. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Tânia. Seja bem-vinda. Não Muito repara, não. obrigada. Boa tarde, Tânia. Janaína. Bom Viu? dia, boa tarde, boa noite aos que estão nos ouvindo, né? A depender do horário. É isso mesmo, vamos falar hoje sobre ESG, falando de forma americanizada, né, em inglês, mas ESG ou ASG, ou até eu escutei GAS. Gás? GAS. Governança Ambiental Social. Aí já inverter. é mais goianificado. Ficou bom de pronunciar, Ficou melhor né? que Então, social. assim, todos os formatos tá valendo, o importante é o objetivo, eu acho que a mensagem o que isso quer dizer, como fazer, e é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Perfeito. Bacana demais. E você pega o papel aí, já a caneta para anotar, ou se você pega o bloco de notas do seu telefone, que hoje tem aula, Beabá do ESG no agronegócio. Mas vamos começar pelo começo, né? Redundante, mas é isso mesmo. Vamos. O que é estranho. ESG? Que trem é esse? Gente, antes de falar que trem é esse, eu acho que é importante a gente entender um pouquinho, bem rápido, sobre o que é meio ambiente. Para a gente chegar lá e não pegar só desse ponto de partida. Vamos começar lá atrás. Boa. Nós temos aí a nossa Constituição, né, de 1988. E ela traz lá no artigo 225 que todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e também à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, quando a gente fala aí de o direito ambiental, ele surge com a Constituição de 88. Antes, embora tinha algumas previsões em algumas legislações, né, sobre alguns pontos que trazia uma proteção ao meio ambiente, não existia a matéria de direito ambiental. Então, o direito ambiental surge nesse contexto. Depois de 88. De 88, depois de 88. Então, o assim, ano que recente, o ano é que o Pedro recente. nasceu ali, né, Pedro? Quando a gente fala em meio ambiente, é um marco muito recente para a história, tudo que a humanidade já passou até aqui. Então, aqui no Brasil, né, isso falando no contexto aqui do Brasil. Aí surge a partir daí. Desse momento em diante, você percebe que foi tirado o homem ali do centro e foi dado uma proteção maior ao meio ambiente. Porque foi verificado que os recursos, eles não são ilimitados. Então, voltou-se uma preocupação para esse ponto. Nós temos que utilizar de forma racional, de forma eficiente, porque vai acabar. E a gente tem visto aí bastante discussões, aquecimento global. Então, tem que... Agora, você no início aí apresentou, né, descarbonização, mas não é só isso quando a gente vai falar de ESG. E aí, dando continuidade aqui a essa linha de raciocínio, né? Quando a gente tem aqui o meio ambiente.
O meio ambiente, a gente classifica ele no direito, mas é bem bacana e bem simples para todo mundo entender, porque a gente só pensa no meio ambiente como meio ambiente natural. Se eu falar meio ambiente, o que é que vem na sua cabeça? Vegetação, O meio onde eu estou inserido. animais. Vou ser diferente. Eu acho que a maioria das pessoas vem o que a Janaína falou. É a vegetação, é uma floresta, um meio ambiente que a gente chama de meio ambiente natural. Mas também temos o meio ambiente artificial, que pra gente aqui, que é o meio ambiente onde a gente está inserido, as cidades, é aquilo que foi construído pelo homem. Temos também o meio ambiente cultural, que entra aí a parte, vamos supor, aqui do Brasil, Carnaval, é a Romaria de Trindade. Entra também hoje a questão do meio ambiente das redes sociais, também tem, você vê aí as discussões em relação à regulamentação disso, então entra tudo isso. E também temos o meio ambiente do trabalho, que também é um meio ambiente, vocês estão aqui exercendo a função de vocês, eu também, né? Mas temos outro local que exercemos ali a nossa atividade, esse também é o meio ambiente. E a parte desse também tem um que eles não denominam de meio ambiente, mas é o patrimônio genético, que são ali todas aquelas informações, né? De todos os seres vivos, semente, vírus, bactérias, fungos, nossos, que também tem essa proteção e também é um meio ambiente. Uhum. Então, agora vamos o que vem a ser ESG, e lá na frente a gente vai linkar e vocês vão ver essa importância. Porque o ESG, vou falar em português, né? O ESG ou ASG, que é ambiental, governança e social, ele surge aí no contexto, né? Em 2004, o Kofi Annan, então secretário da ONU, ele convoca as 50 maiores instituições financeiras e propõe um desafio a elas. Fala assim, estamos aí com essa questão de recursos, é aquecimento global, é isso, nós temos que organizar um modo de tudo relacionar e desenvolver algum trabalho, algum projeto em cima disso. E aí essas instituições se reúnem, fazem um relatório, e é quando a primeira vez com essa nomenclatura, né, surge essa sigla. Mas esse assunto já é debatido bem antes, né? Sustentabilidade não é um negócio que vem de agora. Feito esse relatório, depois nós tivemos esse cenário agora de pandemia, que acelerou tudo, né? As coisas ficaram mais urgentes. Então, se antes algo era deixado meio de canto, hoje mudou. A gente está aqui fazendo um podcast. Eu acredito que vocês, assim como eu, a maioria das reuniões, às vezes hoje nem é presencial mais. A gente faz tudo online. Antigamente era tudo mais presencial. Então, assim, a vida mudou, a sociedade mudou. Já havia essa cobrança, mas essa cobrança se tornou mais forte. Ela se tornou bem mais forte. Aí, com essa cobrança, todas as empresas, né, principalmente as empresas aí que estão no mercado financeiro, elas passaram a ter um olhar mais para isso, porque se os consumidores estão cobrando isso, eles também têm que olhar para isso, porque senão vai ficando defasado. Não é só produzir, né? Você tem que produzir e entender o que o seu cliente quer para entregar aquilo dali. E aí, acho que em 2021, o gestor da BlackRock, o CEO da BlackRock, maior empresa do mundo. Isso, a maior gestora de ativos do mundo, né? Tem trilhões aí de dólares sobre a sua administração. Trilhões. É grana, hein? Eu ouvi falando que são cerca de 9 milhões. 9 trilhões. 9 trilhões. 9 trilhões. Tipo, resumindo, a BlackRock, ela é só a empresa que é dona da Microsoft, da Apple, da CNN, Não dá nem pra mensurar que dinheiro que é esse, dono né? dos Estados Unidos, do Brasil, da Inglaterra, do Marte. Bom de nós, às vezes, nós não sabemos. Exatamente. E aí o CEO, né, o Larry Fink, ele fez a carta anual aos CEOs. E nessa carta anual aos CEOs, ele cita lá a questão do desafio climático. E ele cita também nessa carta o que ele chama de capitalismo sustentável e transparente. E ele clama para esses CEOs dessas empresas, das quais eles, entre aspas, tomam conta ali, né? Para olhar e voltar a direcionar a atuação deles para esses 3 fins. Então, não é só o viés ambiental de meio ambiente, é o viés de governança, é verificar em relação quem são os conselheiros de administração, quem são os tomadores de decisão, essa diretoria, ela tem diversidade,
Tem pessoas ali com pensamentos diferentes para poder avançar nesse sentido. Então, tem que olhar tudo isso. Do lado social, principalmente mais próximo, sempre que uma empresa se instala, ela tem um impacto ali. Primeiro, ela já vai gerar alguns empregos. Mas ela tem outros impactos nessa sociedade. Como que ela está contribuindo? O que ela está fazendo ali para dar um apoio? Então, aí surge nesse sentido, já eram ações que provavelmente grande maioria das empresas tinham, mas ele traz e une isso tudo para um mesmo local. Uhum. E aí a gente costuma dizer que dentre esses 3 pontos, o mais importante é a governança. Por quê? Porque é a partir de quem está tomando conta, quem está tomando as decisões e quem tem poder para decidir, isso a gente está falando aqui no sentido de grandes operações. Isso, de grandes empresas, né? Mas depois a gente vai falar que isso também desce para empresas que têm um nível organizacional menos estruturado. Aí essas pessoas é quem vai poder fazer isso tudo acontecer. É quem vai poder tirar os projetos sociais do papel, é quem vai poder pensar aí nas iniciativas de logística reversa, de preservação, se utiliza recurso hídrico na escala de produção, o que eles podem fazer, porque não é só utilizar. Né? A gente vê aqui, a gente que é daqui de Goiás, a gente vê aí que tem um período de estiagem e o tanto que a situação é crítica. E tivemos aí nos últimos anos uma atuação aí do governo junto aos proprietários rurais no sentido de conscientizar, deles liberarem também um pouco de água represada para poder conseguir fazer o abastecimento da população. Uhum. Então, assim, é algo que todos temos que olhar, não só enquanto empresa, enquanto negócio, não só enquanto agro, mas todos enquanto sociedade. Muito legal isso, mas é muito interessante você falar como começou e, de certa forma, foi meio que intrínseco e foi entrando no agro, né? Porque a gente tem de grandes a pequenas empresas, eu acho que ficou meio... Foi vindo e as pessoas começaram a aderir, desde das grandes, né? Começaram com as grandes até as pequenas. Queria que você explicasse como que isso entrou no agro, né? Isso. O agronegócio, é importante a gente entender o agronegócio como um processo ali, que a gente tem um momento antes da porteira, o dentro da porteira e o depois da porteira. Mas, geralmente, a gente pensa mais no dentro da porteira, no produtor, né? Mas é muito mais complexo do que isso. Então, a gente tem a cadeia ali anterior, que vai estar ali os produtores de insumo, né? As grandes empresas que vão produzir insumos, sementes, maquinário agrícola, enfim, tem uma infinidade de outras coisas envolvidas antes de chegar ali dentro da fazenda e o produtor iniciar a atividade dele de produção. Antes, a gente tinha ali também o produtor como uma figura, e ainda tem uma parcela da sociedade que, infelizmente, né, colocam eles aí como o vilão, né? Aí você chegou onde eu queria chegar. O produtor rural brasileiro, ele agride o meio ambiente ou ele protege o meio ambiente? Ele protege o meio ambiente. É lógico que a atividade dele tem um impacto ambiental, mas acho que é exagerado falar e culpar o produtor, porque a nossa atividade aqui urbana, ela tem muito mais impacto. As indústrias têm muito mais impacto do que o produtor rural e a atividade que ele exerce lá. E a legislação ambiental que o produtor rural é obrigado a seguir também, né, Tânia? Isso. É muito agressiva, assim, muito. Não é agressiva a palavra certa. É né? a nossa legislação. Ela é muito exigente. Rígida, né? A legislação Exatamente. ambiental brasileira, ela é a legislação, assim, uma das mais protetivas do mundo. Mais protetivas do mundo. É lógico que muitos produtores não têm conhecimento, é muita legislação, é muita coisa, é muita obrigação que tem que ser cumprida, e assim, até entra o papel nosso, tipo, como advogado, né, nesse sentido de orientar, e hoje a gente vê que tem uma conscientização maior. O produtor, ele quer utilizar água, mas ele está preocupado já com a nascente. Ele quer abrir mais áreas para produzir, mas ele está preocupado em ter uma outra área ali, porque ele sabe, ele precisa de água para produzir. De água e de solo fértil, né? Isso seja qualquer atividade, ele precisa de água. Então, essa consciência tem mudado. E aí o SD entra nesse contexto para você pensar ali o produtor, não só em relação ao meio ambiente, mas como que ele está exercendo essa atividade? Como que é o relacionamento dele com os trabalhadores? A gente tem aqui no estado de Goiás, isso é um dado muito preocupante que eu vi recente, o Ministério Público do Trabalho faz as fiscalizações, né, e tem um cadastro dos empregadores
que tem passagem ali com relação à questão de trabalho escravo, análogo à escravidão. E o estado de Goiás, juntamente com o estado do Rio Grande do Sul, estão os 2 primeiros no topo da lista. Não, como são números, não dá pra gente saber se é porque aqui a atividade de fiscalização está mais intensiva ou não, né? Mas é um dado que é preocupante. Demais, tá E doido. aí, nós aqui, consumidores finais, vamos pensar assim, né? A gente compra produtos que vêm ali do agro. Não compramos a saca de soja, a saca de milho, mas a gente compra outros produtos depois de um beneficiamento. Justamente, um óleo de soja. E vários outros produtos. Cosméticos. Fubá, justamente. E aí, hoje a gente já está olhando mais para isso. Então, quando a gente vê que fala, não, aquela empresa fazia isso, destratava os funcionários tinham que ficar pagando alojamento, alugar o maquinário que eles comprar a comida deles. Então, isso daí nos choca e a gente acaba colocando uma imagem negativa sobre aquela empresa. E mas isso é tipo 1%, né, Tânia? Não, eu acho que hoje é mais. Viu, Pedro? E é por isso que tem mais essa cobrança. E a gente tem que trabalhar nisso, não só o produtor, mas quem compra dele, as empresas grandes. Então, esse pessoal tá de olho. E o mercado lá fora, e nesse ambiente, nesse ambiente de mercado, que a gente vê aí, por exemplo, vocês devem acompanhar, você fez o dever de casa, né? A França, o quanto eles cobram. Então, esse pessoal tá importando o produto nosso, né? A gente tá exportando aí para eles. Eles estão olhando. Ali, enquanto pequenininhos, nós, consumidores direto, talvez tenha um nível de consciência menor. Mas num processo macro já tem mais essa cobrança, Boa, né? mas vamos botar uma pimenta nessa conversa aqui. Sim. Você falou de França, de Europa aí. Vamos lá. Os caras lá não tem um palmo de floresta mais, velho. Justamente, E aí vem Pedro. que, não... gente, nós estamos tendo a conversa técnica, tá? Não tô defendendo nada, né? Até porque o Brasil hoje ele é referência em produtividade, né? O produtor hoje ele produz muitas vezes superior ao que ele produzia há 10 anos atrás na mesma área. Graças à biotecnologia, a desenvolvimento de pesquisa e tudo mais. Mas os caras, velho, vem aqui querer dar pitaca aqui no nosso meio ambiente, na nossa floresta amazônica, nos nossos ecossistemas, sendo que eles já derreteram deles lá. A Alemanha né? é um grande exemplo disso, né? Que compra... por isso o mercado de carbono tá tão famoso aí, porque se eu destruir ali, eu não tenho condições mais de reaver aquela floresta nativa, tem que procurar eu tenho que comprar em outro lugar o direito de preservar aquela mata para eu pagar o crédito, né? Para eu fazer esse crédito e pagar, como é que fala? A destruição que eu causei naquela região. Né? Aí ficaram condenando, falando do Brasil, que é fonte de usina, é fonte de energia, como é que fala? Fonte de energia de combustível fóssil e não sei o quê. Aí deu o BO lá com a Rússia foi lá, cortou o Nord Stream lá, o gás lá que chega para eles se aquecer. Não, agora vamos ativar de novo as usinas. Ai, pra cima do pai não, ué, né? Por que o agro brasileiro tem que pagar a conta? Moça, você viu aquele tal daquele Jorge, não sei o que lá, do cara Jorge Viana. Nossa, Deus me livre, aí. Não, isso eu não vi. Você não viu ele? Da Apex Brasil, da promoção às exportações. Vi. Falar no país que mais compra produtos do agro. Demonizou o produtor rural brasileiro, demonizou assim, jogou o agro na lata de lixo. Aí você imagina o complexo de vira-lata do cidadão. Ele tá indo lá, porque ele é responsável pela relação do comércio exterior do país. Ele promove o produtor. Ele estava lá para promover não só o produtor rural, mas todos os empresários, né? Mas é uma coisa que está muito intrínseca na sociedade. Eu não lembro que época foi, mas nas redes sociais, uma pessoa que me conhece, não vou dizer o nome, infelizmente, não vou dar ibope para você, mas foi lá nos comentários de uma matéria que eu tinha feito, e falou assim, meu produtor desmata, ele é o vilão, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que tem. E a pessoa é de Goiânia. Eu peguei e dei um exemplo. Eu falei assim, você conhece o córrego... Não. Você conhece o córrego Botafogo? Não. Falei, a Marginal Botafogo era um córrego. Você viu o que virou? Então não é só o produtor. Aí eu falei assim, se você não faz o seu dever de casa, tomando um banho, desligando o chuveiro, ou desligando a torneira na hora de escovar o seu dentinho, falei nos comentários. Então não tenta demonizar alguém que pelo menos protege a APP e a reserva legal dele. Pronto, acabou o assunto. E que tá fazendo a nossa parte, né? Porque exatamente. Que preservação que a gente tá fazendo aqui na cidade, né? Exatamente. Então, aí a gente tá aqui numa região bem próxima, que é o Parque Flamboyant. Temos aqui o Vaca Brava como esses exemplos, né?
foi o produtor que fez isso? Não foi o produtor rural, né? Então, Parque eu acho que Flamboyant tem foi, que né? ter... Parque Flamboyant? Parque Flamboyant é uma compensação ambiental, né? Não, mas eu falo que ali tem uma área de mina de água e eles conseguiram sim. liberação para construir em cima, que em tese era uma área que não poderia haver uma construção, né? Entendi. E hoje é uma das áreas mais nobres da cidade, nobres. né? A gente vê, eu escutei o pessoal, acho que até do tribunal, o fórum, né, lá, conta de nascentes, entrava água, deu muito problema. Não, tem por um conta prédio lá, disso. tem um prédio lá que se não ficar ligado uma bomba 24 horas por dia, o prédio cai. Tem um shopping Entendeu? aqui em Goiânia, que eu não vou dizer o nome também, que eu não vou dar ibope pra você, que foi construído em cima de uma fonte. Você deve Pois saber é. qual que é. Conseguiram lá, claro, fizeram a construção, mas dizendo eles que tá tudo beleza. Deve estar mesmo, que senão não teria condição, né? Construíram, ficou cara a obra pra construir em cima da nascente, mas é tipo assim, é um oco assim, ó, pra nascente não... Pra drenar. Entendeu? Pra nascente continuar fazendo a parte dela ambientalmente e ter o prédio em cima. Sim. Fizeram isso. E dentro da cidade, tipo assim, quem que é o vilão? Então a gente tem que parar com essa mania de vilanizar quem a gente não conhece. Não, e tem Isso. que parar também de cada um hipocrisia, fazer né? sua parte, isso. Cada um fazer sua Cada parte. um fazer sua parte. Porque é igual eu comentei, o ISD, ele não é só pro grande, pro que tá estruturado. A gente também em casa. Eu Boa. não sei vocês, por exemplo, lá em casa eu costumo fazer separação De lixo. Eu faço. de lixo. A quantidade de resíduos que a gente gera é impressionante, Nossa, é chocante. É chocante. A quantidade de lixo ali, que é tudo resíduo, embalagens, e muita coisa vem, tipo assim, vem uma embalagem, que depois tem uma outra embalagem, é muito resíduo. E pra onde que tá indo isso, né? Então, assim, pelo menos separar. Não sei o que o poder público faz ali quando pega separado, pra onde vai exatamente. Sei que tem aí as cooperativas, né, que trabalham, fazem esse trabalho. Vivem, né, disso também, que é um trabalho social que entra aí do viés social bem importante, mas tem que olhar isso. E o nosso dever de casa? E a água tratada, que você tá lá na sua casa, liga o chuveiro e deixa... Porque aí tem gente que fala assim, mas a água vai voltar. Mas e todo o tratamento? Mas eu tô pagando. Mas tem gente que vai ficar sem água, principalmente em período de estiagem. Lavar a calçada com a mangueira, né? Nossa, esse me dói. Lavar a calçada com a mangueira Eu dou um exemplo dói. muito simples. Na época da estiagem, eu fico louca, a hora que eu vejo. Eu também, E às aí é vezes, tipo eu dou setembro, né? O auge da seca, O né? auge da seca, a pessoa lá... Faltando água para um de monte boa. de gente da cidade, a pessoa lavando a calçada. Lavando a calçada. E são exemplos simples, né? Por exemplo, você vai num lugar de tomar suco. Você vai tomar suco em algum lugar. Na sua casa, quando você vai tomar suco no copo, você não toma no copo? Normal aqui, igual eu tô fazendo? Vai num lugar de suco, toda vez o povo oferece no copo um canudo. Pra quê? Ai, justamente. Eu deixo É o canudo muito lá e falo, resíduo. não, pode levar. Não tem necessidade, Verdade. né? Às vezes é uma maniazinha que a gente tem de escovar o dente e nos desligar, igual isso que a gente tá fazendo. E que o produtor tá atento a isso, né? E não só essas questões do dia a dia, mas muito na atividade dele, porque gera custo, né? Você... Não, Com boa, você falou um certeza. ponto importante, porque, por exemplo, tem muito mongoloide aí, né, que fica falando assim, porque o produtor fica usando muito defensivo químico. Trem é caro, Ô, você moço. sabe qual que é o custo, né, de um produto químico hoje pra você jogar numa lavoura? Pra você falar assim, eu vou jogar porque eu quero, porque é bonito. Eu acho que é muito mais fácil o produtor usar o conta-gota pra fazer isso Eu do já que trabalhei jogar numa revelia. empresa, Janaína, uma multinacional que é de produto defensivo químico, que tinha um produto lá que era R$ 1.800, 1 litro do produto. Não é 1 litro barato. do produto. Aí você pensa que você quer ficar comprando produto? Você quer ficar comprando remédio? E a questão também dos defensivos agrícolas até perpassa isso, né? Porque se você pensa em questão da segurança alimentar, a gente tinha, eu não sei vocês, mas eu lembro na minha infância, tipo, que o governo, prefeitura e tal, tinha que ficar distribuindo aquelas cestas básicas. Minha avó trabalhava dando apoio na pastoral da criança, pessoas desnutridas, muitas crianças desnutridas. Hoje tem, mas assim, eu acho que é infinitamente menor. E a quantidade de pessoas no mundo que tinha há uns anos atrás em situação assim de fome, miséria absoluta, é muito menor hoje. Graças Hoje, a por Deus. mais difícil que seja, a pessoa tem um acesso ali um pouquinho a um alimento, é exceção quem tá numa condição assim mesmo de desnutrição, de não ter nada, né? É verdade. Então, isso graças a ter mais alimentos, produzir alimentos suficiente para alimentar essa quantidade de pessoas, né? Porque o mundo
tá super Não para, povoando, né? Justamente. E a escala, né? A gente precisa de alimentação em escala, Pra com escala certeza. global, isso. Né? Então, mas assim, o que você acha da ONU aí, nesse papel todo aí, né? Porque igual recentemente mesmo, quando o Elon Musk foi comprar o Twitter lá, né? Eu esqueci o nome dele agora, o secretário da ONU lá, postou, né? Ah, com esse dinheiro aí dava pra acabar com a fome do mundo. 45 bilhões de dólares. E aí, você viu essa ou não? Vi, Aí o sim. Elon Musk respondeu, faça um plano, me apresente, que o dinheiro tá aqui, é só você falar. O que é pra fazer Toma. que a gente vai acabar. Você acha que ele respondeu? É fácil a gente vilanizar o outro sem arrumar uma solução, né? É porque tem muito essa ação ativista, né, Uhum. por trás. Não falo que a ONU ativista ela desempenha aí um papel extremamente importante. O Pacto Global da ONU é o que tem chamado muito, né, essas empresas. E a gente vê, igual a gente estava comentando, não só a Europa, mas também países como os Estados Unidos, né, não estão fazendo o dever de casa. E é importante que todos façam Uhum. para que a gente consiga avançar. Para que a gente consiga avançar nisso. Para a gente consiga diminuir o nível de aceleração aí do aquecimento global, porque são coisas que já estão comprovadas, que se a gente não mudar nossos hábitos, não descarbonizar, não tomar várias medidas, vários tipos de decisão, a temperatura média do mundo vai só aumentando. E fora outros impactos. E é até interessante, aproveitando esse assunto, tem um relatório do Fórum Econômico Mundial, que eles fizeram uma pesquisa e traz os principais riscos. Os principais riscos, assim, para os negócios, para a humanidade hoje, a maioria deles são riscos ambientais. É riscos de falta de recurso, risco hídrico, é o risco dessas medidas não darem certo, como a gente tem vendo que elas não estão caminhando numa velocidade que se deveria, as ações, as pessoas não estão cumprindo, né, eles vão lá, reúnem nas COPs, mas não assinam os documentos, mas não estão entregando o resultado prometido. Tipo a China, né? Tipo a Rússia. Aí, esses países não cumprindo, dificulta muito. Mas eu vejo que o Brasil está olhando para isso. Os países lá fora que não estão fazendo o dever de casa estão nos pressionando. Há essa mudança aí da gestão também do nosso país, né, que não entrando no viés ideológico, é positiva a mudança de poder, porque um dá um foco para uma área, depois entra outro num período, foca para outra área, e aí a gente vai avançando devagarzinho, porque querendo ou não, ninguém fala assim, não, hoje agora vamos focar aqui no agronegócio e no meio ambiente e na população, tudo junto. Não dá conta, né? Uhum. Hoje, né, ninguém nunca conseguiu entregar isso pra gente, né? O poder público, vamos falar assim, o poder público, né? Então, a gente vê aí o papel da ONU e nesses riscos lá que eles elencam, também tem um risco que ele não é ambiental, mas ele é um risco totalmente relacionado ao meio ambiente, que é algo que a gente experimentou recentemente, que foi aí a pandemia. Sanitário. Isso. E aí você vê aí o Bill Gates participando, né, financiando vários estudos em relação a isso, porque com essa interferência nossa e a gente entrando mais para o meio ambiental, acaba a gente colocando mais em risco desses seres vivos aí microscópicos, né, sofrerem processos de mutação que possa ocasionar aí novas pandemias, né, doenças infecciosas e coisas tomarem proporção global, igual foi na pandemia. Então, esses são riscos muito grandes para todas as atividades, inclusive para a existência humana. Então, a gente tem que olhar para isso. A maioria dos riscos são riscos ambientais. Eles classificam lá nesse relatório, que é do Fórum Econômico Mundial. Aí eles classificam os riscos mais para o curto prazo, para o médio e para o longo prazo. Então, eu acho que é interessante conhecer para ver o que você pode fazer, né? O que você pode avançar, sendo um simples ou um grande negócio, sendo produtor, sendo fornecedor de insumo, uma pessoa física, sendo o armazém, isso, independente do nível de arranjo. Acho que todos podemos contribuir. Amém. E a Tânia, ela presta consultoria nessa área de ESG, né, para produtores rurais. E vamos lá para a pergunta de $1 milhão, que eu acho que você quer saber. Tânia, eu sou produtor rural, seja grande, pequeno, médio, ou sou um profissional do agro também que quero entender disso. Como que aplicar isso de forma eficiente, o ESG, dentro do agronegócio, dentro da propriedade rural, ou também
antes e fora da porteira, né? Isso, Janaína. Para você aplicar isso no negócio, primeiro é importante um diagnóstico do negócio. É importante conhecer o negócio, o nível de maturidade desse negócio e a realidade daquele negócio. Porque, por exemplo, não adianta o produtor rural se comprometer, ou mesmo que ele seja uma empresa, se comprometer, eu vou ter 50% de trabalhador mulheres. Que a dificuldade de ele implantar isso vai ser enorme. Então, eu gosto de dar esse exemplo, porque o meio rural, ele é um meio ainda muito masculino, principalmente na parte do trabalho braçal, né? A gente viu aí na AgriShow, tanto que aumentou a participação feminina no agronegócio, mas a gente tem que sempre olhar qual que é a realidade. Começar, eu acho que sempre capacitação é válida, buscar informação a respeito disso. A gente também está aí à disposição, né, para conversar, conhecer. E isso é tão importante que não é só para o ponto de vista de contribuição, porque é uma oportunidade de você conhecer o seu negócio, a sua atividade, e melhorar, porque melhora em vários aspectos. Então, é igual o pessoal, às vezes, do Sebrae fala, né? Tem que fazer o planejamento estratégico do seu empresa, da empresa, do negócio, é mais ou menos isso. Então, você faz esse planejamento para depois você ir implantando, fazer um projeto, avaliar, né? Implantar, desenhar indicadores para você avaliar como que está caminhando esses resultados, se está sendo positivo ou não, onde você tem que reformular para dar continuidade. Então, é mais ou menos por aí, Janaína. E dentro dessa parte de social e governança, quais seriam os principais pontos, né? Que às vezes ambiental o produtor já tá, acho que, careca de saber, né? APP, reserva legal, e tem um monte de coisa. De forma assim, eu não sei se tem como ser prático nisso, porque são tantas formas, dá um podcast, né? para cada tema. Dá um podcast para cada tema, mas... É exatamente isso, gente. É um universo muito amplo, que é igual eu falei. É algo que já existe, são áreas que já existem nos negócios. Mas aí você vai pegar e uni-las e fazer com que, a partir dali, você dissemine para as áreas especializadas, né? Por isso que eu falei da importância da governança. Mas aí, do ponto de vista da governança, o que a gente pode citar aí como exemplo? Em empresas em geral, é uma política anticorrupção, é o compliance também, que é outro tema aí que está bastante em voga. Que seria, só para, às vezes você não tá familiarizado com o termo, né? O compliance, o que seria? O compliance está muito relacionado a riscos. Aí você faz o levantamento desses riscos e acompanha todas as áreas que pode ter algum risco da atividade. Vamos ver um exemplo. Uma área de produção. A área de produção, lá ela envolve compras para executar lá o trabalho, ela tem que fazer ali esse processo de aquisição. Nisso, às vezes, alguém pode passar ali uma vantagem. Exposição, em relação também, principalmente empresas públicas, né? Eles avaliam no sentido assim de ter parentesco com políticos, de ter outros interesses. Aí entra mais ou menos nesse sentido. Mas também é bem amplo o compliance, tanto quanto o ESG. É muita coisa. Mas é avaliar o risco em cada etapa do negócio. É avaliar o risco e mitigar, né? Tentar mitigar e acompanhar para que aquilo ali não aconteça. E acontecendo também, você já tenha desenhado quais ações serem tomadas, né? Para não ser pego de surpresa. Em resumo, né, Tânia? É um manual de boas práticas de como que você deve conduzir a sua empresa em determinadas e várias e N situações. E tudo que vai acontecer prezando sempre pelo meio ambiente, pelo ambiente socialmente justo e viavelmente econômico. Isso. E aí também, Janaína, do ponto de vista aí da governança, é a questão que eu falei, né? Da diversidade da administração para esses que têm essa estrutura maior, né, organizacional. A gente viu aí, voltando aí na parte da BlackRock, que eles chamaram bastante atenção que um grupo minoritário de acionistas pediram ativistas em posições estratégicas. E a BlackRock acatou. E aí, tipo assim, isso choca, né? Fala assim, nossa, mas aquele pessoal do mimimi ali, a gente vai colocar lá? Sim, porque eles vão fazer a mudança. É necessário pessoas com pensamentos diferentes. Porque se todo mundo pensa igual, ele tá todo mundo vendo sob a mesma ótica. Então, se tá todo mundo vendo igual, tá vendo a mesma coisa. Não tá vendo outro que a outra pessoa vê. Então, quando você vê esse outro ponto ali, é uma possibilidade de avanço. Então, é ter esse respeito pelo olhar diferente, né?
E do ponto de vista social é naquele sentido que eu falei, né, de analisar o impacto aí dessas atividades, você tentar também devolver, né, para a sociedade de alguma forma e trazer a sociedade para esse debate. Eu vi, por exemplo, a Bayer, eles têm uma iniciativa lá. A Bayer, para quem não sabe, é uma empresa aí multinacional da área de saúde e agricultura, mais voltada à tecnologia, pesquisa, coisa de ponta, isso, coisa de ponta, isso. E aí, eles têm lá grupos de faixas etárias, tipo, para misturar pessoas com mais experiência com pessoas com menos experiência, pessoa ali mais conservadora, com pessoas mais jovens, que têm aí a mente mais aberta para vários pontos. Porque daquilo ali, dessa mistura, vai surgir ideias bacanas. Tem a parte, acho que é Bayer Afro, tem uns nomes lá, os nomes eu não lembro. Tem para essa parte, tem de LGBTQIA+, tem várias iniciativas, e quem toma conta a própria equipe deles, tipo, não é a alta direção, são o escalão de baixo, né? A base que toma conta dessas ações. Então é bacana, porque quem tá lá embaixo, às vezes, consegue ver o dia a dia ali de quem tá trabalhando, é quem vive ali próximo, que tem esse olhar mais atento para o social e vai trazendo isso e sobe para cima, e toma-se decisões e aplica aí iniciativas de projetos sociais. Assim, muito interessante. Isso aqui de forma bem genérica, né, bem gente? genérica, porque vai de caso a caso, né? Ela falou que tem que ser uma consultoria personalizada para descobrir o que vale para o seu negócio, quais as ações tomar no ambiental, no social e na governança. Mas do ponto de vista jurídico e econômico, tem vantagem para o produtor se adequar à ESG? Não que você não se adeque, mas assim, às vezes tem alguém querendo entender mais, né? Bom. Com certeza, Janaína. Eu até gosto de citar, a Embrapa, ela tem uma certificação, que é a certificação de carne carbono neutro. E também tem uma outra carne baixo carbono. Esse selo lá, eles têm as auditoras independentes, né, parceiras, para fazer a avaliação, ver se a pessoa preenche, mas eles fazem ali na atividade de integração, lavoura, floresta e pecuária. Mas esse especificamente era mais floresta e pecuária. E aí eles conseguiram chegar ao resultado, fizeram esse teste lá numa fazenda no Mato Grosso do Sul, que você produzindo, manejando o gado lá nessa região de floresta, na verdade estava ficando até com saldo positivo de carbono. Tem um custo operacional maior? Tem, mas e o valor agregado desse produto depois também é maior. Então compensa. Às vezes fica empatado do ponto de vista econômico-financeiro. Mas e do ponto de vista social? E o resultado que você está entregando, o quanto você está contribuindo para as presentes e futuras gerações, né? Então, tem que pensar nesse sentido. E do ponto de vista jurídico, assim, se você fosse falar dessa parte de às vezes, um imposto, uma taxa, não sei, estou jogando aqui para ver se tem qual que é a vantagem jurídica do... Tem sim incentivos, assim, não diretamente relacionado ao ISD, mas tem ações que você pode fazer dentro do ISD que você pode ter retorno. A gente tem aí hoje a lei de pagamentos por serviços ambientais, né? Tem a própria sistema de compensação ambiental e vários outros que a gente pode analisar, o próprio comércio de carbono. Para empresas, a avaliação, né, dessa empresa, do valor dela de mercado, isso pode subir. Tem várias estratégias assim, que podem ser aplicadas e tem benefícios jurídicos, sem contar de você ter o diagnóstico ali maduro de coisas que talvez você não estava analisando, geralmente, principalmente do ponto de vista do produtor, né? Eles não conseguem ter esse olhar tão técnico, ainda há uma resistência de assessoria jurídica preventiva, né? O pessoal só procura advogado quando é para apagar fogo, ou para aquelas questões realmente, assim, que tributária, porque ninguém quer mexer com parte tributária, né? Deus me livre de declarar imposto. Aí eles têm a consultoria ali que cuida disso. Mas vai muito além disso. E tendo uma pessoa ali para olhar, um grupo, né? A depender do nível, requer uma estrutura maior. Para analisar tudo isso daí, com certeza vai trazer muitos benefícios, tanto jurídicos quanto econômicos e financeiros para esse setor, né? Que é o agronegócio. Pegando o nosso especialista aqui de marketing, o Pedro, né? A imagem da empresa, né, também, né, Pedro? Porque antigamente o povo olhava só no quê? Me vende produto, eu compro o produto e tá tudo certo. É só vender e receber o dinheiro. Hoje em dia não é assim mais que o consumidor vê, né?
Hoje em dia não é assim que funciona mais, né? Porque as empresas elas têm que respeitar toda a cadeia, né? Que desde o meio ambiente até chegar no cliente final, no consumidor. E uma coisa que eu aprendi nesse mercado do marketing digital, Janaína, que é o seguinte: tudo que é disfarce, tudo que é mentira, cai. Né? Então, por exemplo, se uma empresa ela fica se fazendo de ambientalmente correta, a de não sei o quê, a beautiful people, né? Mas, na verdade, por trás dos panos ali, ela tem uma atitude sorrateira que ela não respeita, e isso cai. Né? Teve um caso recente aí, não sei se vocês chegaram a acompanhar, aqui de uma vinícola famosa do Rio Grande do Sul. Vocês viram? Vi, mas esse eu prefiro nem opinar, porque depois eu vi uma justificativa. Então, como eu não conheço o processo desse caso, eu prefiro não dizer, porque dizem que encontrou lá a questão de trabalho escravo, mas depois eu li algo falando que não tinha e tal, que não era bem isso. Mas, enfim, assim, como eu desconheço a tal, mas mas não vamos julgar, de forma genérica. Não vamos julgar a situação, mas comentando Isso. o caso, né? Porque hoje, no mundo que a gente vive hoje, não tem jeito. Celular. Você não esconde nada. Você Um não grande esconde exemplo nada. disso, né, Pedro? Até você vê a indústria da moda, né? Que tá super em discussão a questão de taxação, né? Desses sites Shine, eu nem lembro mais o nome dos outros lá, né? E é muito questionável como que eles conseguem ter esse valor tão abaixo do mercado, né? Pelos produtos que eles vendem. A custo de quê? Aí o que a gente vê são essas condições de trabalho extremamente precárias, não estão contribuindo, às vezes, aí, com o meio ambiente, matéria-prima que está causando ali, gerando muito resíduo, que não está tendo uma destinação devida. É muita coisa envolvida. Então, hoje a gente vê, eu acho bacana nessa parte da indústria da moda, porque tem, e o povo tá olhando. Por mais que você faça, é baratinho e tal, mas eu, pelo menos, eu olho hoje para os meus hábitos, eu prefiro investir em algo que não 100%, tá, gente? Em algo que tem uma durabilidade, que vai me servir mais do que em coisas tão, assim, descartáveis só para estar vestida diferente, de forma diferente, e acabando, assim, de certa forma, né, contribuindo extremamente de forma negativa para o meio ambiente. E assim como eu, tem várias outras pessoas pensando isso. Eu não gosto de radicalizar, não gosto de generalizar em nada, mas acho que a gente pode ajudar um pouquinho, cada um né? fazer um pouquinho, né? E hoje a política do cancelamento em cima de quem... Nossa! De quem... É por isso que dá até receio de falar, que é por isso que eu tô falando, que tem rede sempre social moderação. é um caminho, é por isso que você não pode, tipo assim, eu não tô falando de política aqui não, mas dá um exemplo, num comício você tá lá com uma galera que é pró não sei o quê, aí você fala bem, tá, a galera que é contra aquilo lá vai ver, alguém vai filmar, vai ver. Então, hoje em dia é muito isso, né? Não dá pra ser não dá pra segurar a máscara, né? Não dá pra tempo, segurar. Não dá. Dentro desses exemplos, assim, pra gente partir pro final, infelizmente, não sei se a Tânia conhece, mas tem a Soul de algodão, né? Você já ouviu falar? Soul de algodão, que inclusive tem Soul de algodão. É uma iniciativa da cadeia do algodão, no Brasil, e inclui várias empresas. Se eu não me engano, tem empresas de fora. Se não tiver, me perdoa, que às vezes eu tô mal informada. Que são empresas que prezam desde o início da cadeia produtiva até o final com sustentabilidade, levando em consideração todas essas questões. E levando esse exemplo, quais seriam os exemplos assim, que você poderia dar dentro do agronegócio de gente que tá fazendo certo, assim? Ai, gente, ela já citou alguns aqui, né? Eu citei esse, eu prefiro ficar com esses que eu citei nas partes específicas que eu citei, porque, por exemplo, eu citei aí a Bayer com algumas ações, mas se você olha para a direção dela, só tem uma mulher. E eu também acho temerário você falar, tipo, só tem uma mulher. Qual que é a realidade do negócio, né? Eu também trabalhei em empresa, trabalhei já em meios, que tem poucas realmente mulheres. Não é questão de falta de capacitação. E só colocar para dizer que tem, também não faz sentido. Tem que ser algo genuíno. De verdade, tem que ser verdadeiro. Voltando aí no que a gente falou anteriormente, tem que ser algo falando em ESG, né? Tem que ser algo que se sustente, tem que ser algo sustentável. Perfeito. É isso, né?
E ela presta consultoria. Se você quiser seguir ela lá nas redes sociais, é @Tânia, com TH e I normal, Tânia, Silva ADV de advogada, V mudo, ADV. @Tânia Silva ADV. Tânia, muito obrigada. Eu que agradeço, Janaína, Esclarecedor. Pedro. Foi maravilhoso o nosso bate-papo. Você gostou? Passou rápido, né? Passou rápido, né? Passa Desculpa rápido. as brincadeiras aí, mas Não, é bom. acho que é bom, né, a gente trazer algumas coisas na discussão pra poder ficar mais interessante, né, também. Eu acho. Não, e é bom que não fica tão engessado, né? E é isso, ela presta consultoria. Se você se interessou aí, procura ela nas redes sociais e também segue a gente no @portalagro2 em todas as nossas redes sociais. Tem o nosso portal de notícias também, agro2.com.br. Tem também nosso canal no YouTube, do Spotify. Se você tá nos assistindo aí no YouTube, tá vendo o nosso rostinho, pelo amor de Deus, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, ela lembrou aqui. Tem mais de 180 episódios sobre agronegócio, diferentes assuntos, dá pra maratonar aí. E se você não entendeu, essa é, como é tradição aqui, rebobina a fita e assiste a Tânia de novo com a gente sobre ESG. E o meu @, me segue lá, me ajuda, @Janaína, com 2 As no final, Honorato, começando com H. E o melhor @ de Goiás? @por Pedro Maia, é nóis. Segue lá no Instagram. Por com 3 R's. É isso, gente. Na minha social rede. É isso aí. Vamos lá, gente. Muito obrigada pela sua participação aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.